Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Cleibson Américo, né? E hoje eu quero falar com vocês aqui sobre um tema que foi um dos temas que mais me deu trabalho até hoje, foi sobre a vida de São Paulo, né? O tema nosso hoje do vídeo é Paulo Apóstolo, né? E eu quero fazer uma análise cronológica da vida dele e também uma cronologia dos escritos, né? Isso me deu muito trabalho, me rendeu 2 dias de leitura sobre isso, mas aí eu quero partilhar aqui com você, né? Para que você também tenha acesso à vida, né, e ao conhecimento desse grande apóstolo, né, e grande missionário que foi São Paulo, tá certo? Vejam, e antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações, isso é muito importante, né, que eu quero ampliar o número de inscritos para poder depois começar a fazer lives pelo YouTube, né? Minha meta é chegar a 1.000 inscritos, então compartilhe esse vídeo, tá certo? Vejam, Paulo nasceu cerca do ano 10 depois de Cristo, entre 5 e 10, mas provavelmente o ano 10 depois de Cristo. Ele nasceu na cidade de Tarso, fica na Cilícia, né, na Ásia, certo? E é de origem hebraica, né, ele era judeu, mas era um judaísmo helênico, ou seja, um judaísmo que estava disperso pelo mundo grego. Então, por causa disso, Paulo falava o hebraico, né, por causa da sua origem judia, mas também falava o grego, que era a língua falada na região da Ásia, certo? E lembrando que tudo isso era pertencente ao Império Romano, então o latim também era usado, né, nessa região, né? Desde o ano 61, mais ou menos antes de Cristo, que toda essa região da Ásia, de Israel, norte da África, enfim, tudo isso pertencia a Roma, né? E depois ao Império Romano, tá certo? Então Paulo, ele nasceu nesse ano, ele era fariseu, era de um grupo judaico muito rigoroso, muito estudioso, ele era um intelectual. O grupo farisaico era um grupo de intelectuais, né, judeus e mestres da lei, né, de pessoas que conheciam muito, né, as Sagradas Escrituras. Ele era uma pessoa que tem uma cultura muito grande, não só no aspecto religioso, mas também no aspecto cultural, filosófico. Ele tinha uma grande iniciação, né? Paulo estudou em Jerusalém na escola de Gamaliel, foi o mestre dele, o grande professor dele. Então Paulo ele tinha um conhecimento não só da cultura judaica, mas também da cultura helênica, a cultura filosófica, a cultura grega, a cultura romana. Paulo ele era um grande intelectual naquela época, certo? Isso aqui facilitou muito, né, depois a pregação do anúncio, o anúncio, né, do evangelho no mundo grego, certo, gente? Então vejam, deixa eu saltar aqui um pouco. Essas informações que eu falei para vocês, grande parte vai estar, e essas que eu falei já estão, nos Atos dos Apóstolos, né, essas informações. Por exemplo, o capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos, né, versículo 3 e 4, você encontra, né, um pouco sobre é, Paulo, discípulo de Gamaliel, né, estudando com Gamaliel, enfim. E em Atos 23, capítulo 6, você encontra essa informação que Paulo ele era do grupo dos fariseus, tá certo? Era um homem zeloso, né, do grupo dos fariseus. Veja, no ano 34, né, depois de Cristo, é onde se dá a conversão de São Paulo, né, a caminho de Damasco. É esse episódio, né, de quando ele caiu do cavalo, a gente não sabe bem se ele caiu do cavalo, mas enfim, né, é retratado artisticamente dessa forma. Isso se deu no ano 34 depois de Cristo, certo, gente? Isso é narrado nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e a partir do versículo 1. Bom, no ano 35 ao ano 36, é o ano em que Paulo esteve na Síria, né, a Síria fica ao norte, né, do Líbano, e na Cilícia, né, em Tarso, a sua cidade, porque depois da sua conversão, ele vai passar um tempo na igreja de Antioquia, isso pelo ano 46. Antioquia era uma grande comunidade cristã, né, fundada por cristãos que foram dispersos, né, de Israel, né, na época que começaram as perseguições judaicas aos cristãos. Então eles se dispersaram e um grupo desses fundou, né, a igreja, né, e o anúncio do evangelho em Antioquia da Síria. Né? Haviam 2 cidades de Antioquia, uma na Síria e uma na Psídia, que é na Ásia, mas essa é a da Síria, né, que é uma das primeiras grandes comunidades cristãs advindas do paganismo. É de Antioquia da Síria. Né? De lá, inclusive, nós tivemos depois o nosso Santo Inácio de Antioquia, que foi bispo no século I, nesta igreja da Síria, em Antioquia, certo? E, tendo dito isto, a gente vai entrar agora no período mais rico da vida de Paulo após a conversão, que são as 3 viagens missionárias. Isso aqui me rendeu muito tempo, né, para poder sintetizar bem direitinho, vendo várias fontes, que é
há algumas divergências de datas, né? Mas as mais aproximadas é aqui que eu vou expor para vocês, tá certo? Veja, a primeira viagem missionária de Paulo é entre o ano 46 e 48. De 46 a 48 ele faz a sua primeira viagem missionária, que é a mais curta, certo? A segunda viagem missionária é do ano 49 ao ano 52. 49 a 52 é a segunda viagem missionária. E a terceira viagem é do ano 53 ao ano 57. Então gravem essas datas, porque aí a gente vai entrar agora em cada uma delas. Vejam, a primeira viagem missionária, isso está descrito nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e capítulo 14. Retrata a primeira viagem de Paulo. Então Paulo parte de Antioquia, na Síria, aí vai para Chipre, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra, e depois retorna para Antioquia, que era como que o polo de partida de Paulo. Nessa primeira viagem ele não escreve nada, é onde ele está começando a fundar essas igrejas na Ásia Menor, né? Então ele está fundando, está evangelizando. Até então não há escrito paulino, certo? É só evangelização, pregação. Quando ele termina a sua primeira viagem, né, em 48, 46 e 48, é quando está aquela controvérsia com os judeus e os pagãos, né, vindos, convertidos ao cristianismo, se deveriam ou não observar a lei mosaica. Né? E aí onde se reuniu o concílio de Jerusalém, né, os apóstolos se reúnem em Jerusalém, e Paulo também vai participar desse primeiro concílio da igreja cristã, certo? Ou igreja católica, né, que em Jerusalém. Isso se deu pelo ano 48 ou 49, o primeiro concílio da cristandade, do cristianismo, ano 48 e 49. Grave, essa data também é muito importante, porque na história da igreja, né, houveram 21 concílios, e o primeiro é esse de Jerusalém. Isso está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Lá você pode ver o conteúdo das discussões, né, o porquê que precisou, né, a igreja se reunir para discutir alguma questão doutrinária, certo? Bom, terminado o concílio, no ano 49, Paulo vai para a sua segunda viagem missionária. E a segunda viagem, como já falei para vocês, é entre o ano 49 e o ano 52. Isso aqui está descrito nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, a partir do versículo 35, até o capítulo 18, né, com o versículo 22. Nesse período textual está a segunda viagem missionária de Paulo. Para nós é muito importante. E aqui eu vou falar das sequências das cidades, porque aí vai se inserir os primeiros escritos de Paulo, certo? Veja, Paulo ele parte de Antioquia, na Síria, que fica no norte. Você pode, talvez a sua Bíblia tenha um mapa atrás, você pode dar uma olhadinha nisso. Então ele parte de Antioquia, aí vai para Derbe, Listra, Icônio, cidades que ele já tinha evangelizado, vai revisitar essas cidades. Antioquia da Pisídia, Troade, e aí já começa a se expandir um pouco mais. Samotrácia, Neápolis, Filipos, a igreja, né, a comunidade dos filipenses é fundada nessa segunda viagem missionária de Paulo, é onde Paulo vai evangelizar e depois vai endereçar também uma carta aos filipenses, mas isso é só depois, até agora só evangelização. Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, né, que depois ele também vai endereçar, né, cartas aos Tessalonicenses. Então isso na segunda viagem missionária Paulo ele evangeliza a igreja, né, de Tessalônica. Ele funda a igreja de Tessalônica, evangelizando lá. É uma igreja, sobretudo, né, formada por pagãos vindos convertidos ao cristianismo, certo? Aí de Tessalônica teve uma grande confusão lá, né, e vão tentar contra a vida de Paulo, né, os judeus da sinagoga. Aí Paulo vai para Bereia, depois para Atenas, né, depois para Corinto. Corinto fica ao leste de Atenas. A oeste, aliás, a oeste de Atenas, certo? E é em Corinto, e aqui vem a informação importante, que é importante que você grave, né, porque isso vai lhe ajudar nos seus estudos, né, dos escritos paulinos. Em Corinto, isso já está pelo ano 50 a 51, que Paulo vai escrever a sua primeira carta, o seu primeiro escrito, que é a carta aos Tessalonicenses. Né? E aí ele vai escrever primeiro e segundo Tessalonicenses. Inclusive, gente, esses escritos são os escritos mais antigos, né, do Novo Testamento. Foram os primeiros escritos, antes dos evangelhos, antes de tudo, foram as primeiras cartas, né, de Paulo, e essa agora, né, aos Tessalonicenses, tá certo? Então, nós temos isso, né, na segunda viagem missionária de Paulo, ano 50 a 51, carta aos Tessalonicenses. Depois ele vai para Cencre, Éfeso, né, onde ele vai evangelizar os efésios, depois Cesareia e retorna para Antioquia da Síria. Certo? Isso aqui termina a segunda viagem missionária de Paulo. Bom, vejam vocês que na segunda viagem é que surgem os primeiros escritos, né? A carta aos Tessalonicenses.
A terceira viagem, como já vos falei, é do ano 57 ao ano, do ano 53 ao ano 57. Isso está nos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 18, né, e na sequência do versículo 23 seguintes, até o capítulo 21, até o versículo 17. Aí está a terceira viagem missionária de Paulo, certo? E Paulo parte de Antioquia, da Síria, aí vai para Tarso, Derbe, Listra, Icônio, cidades que ele já tinha evangelizado, né, revisitado, e agora visita novamente, né? Antioquia da Pisídia, Éfeso, que ele tinha evangelizado na segunda viagem missionária, lembram? E é em Éfeso, isso aqui a gente está pelo ano 54, que ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios e a carta aos Gálatas, certo? Portanto, o terceiro e o quarto escrito do Novo Testamento. Né? A carta aos Coríntios e a carta aos Gálatas datam do ano 54, certo? Ele escreveu em Éfeso, nessa passagem por Éfeso. Aí depois ele segue para Tessalônica, já na Europa, Atenas, Corinto, né? E em Corinto também é bastante importante esse ponto, porque mais ou menos pelo ano 55, 56, ele vai escrever a carta aos Romanos, certo? Ele vai escrever uma carta aos Romanos. E aí depois de Corinto ele retorna, né? Aí o retorno ele passa pela Macedônia, né, que fica no norte, né? Fica ao norte da Grécia, e na Macedônia, isso já pelo ano 56, ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios. É importante, né, estar acompanhando isso, né, porque aí você tem também uma cronologia dos escritos, né, paulinos, certo? Então ele escreve a segunda carta aos Coríntios. E aí depois ele vem para Filipos, Neápolis, Asso, Mitilene, Chió, Samos, Mileto, Rhodes, Patara, Ciro, Ptolomaida, Cesareia, e termina em Jerusalém. Terminou aqui a terceira viagem missionária de Paulo. Aqui já estamos pelo ano 57, certo? Depois que ele termina essa terceira viagem, é possível que ele tenha escrito a primeira carta a Timóteo e a Tito. Né? Há uma controvérsia se são autênticas dele ou não, ou teria sido um discípulo de Paulo. Não é? Isso aqui é uma controvérsia que até hoje não foi bem resolvida. Mas, de qualquer modo, contém muito do pensamento paulino. Então, a primeira carta a Timóteo e a Tito, ela é datada ou do fim dessa viagem, né, essa terceira viagem missionária, ou posterior. E há uma controvérsia também na datação desses dois escritos, certo? Mas, depois disso, entre o ano 58 e o ano 60, Paulo vai ser preso em Cesareia. Primeiro ele é preso em Jerusalém, depois é levado para Cesareia. Cesareia fica às margens do mar Mediterrâneo. Você também pode verificar isso no mapa, certo? Essa prisão em Cesareia vão ser cerca de 2 anos, né, de 58 a 60. E aí começa o cativeiro de Paulo, certo? Ele é levado para Cesareia. De Cesareia ele apela e é levado para Roma. Tudo isso aqui está nos Atos dos Apóstolos. Né? Você encontra isso, né? Porque os Atos dos Apóstolos, do capítulo 13 seguintes, é só sobre Paulo, né? São os Atos de Paulo. Do capítulo 1 ao capítulo 12 são os Atos de Pedro, a igreja em Jerusalém. Né? Então, depois do capítulo 13 é todo sobre a história de São Paulo. Você pode encontrar essas informações, basicamente todas, né, que eu falei aqui para vocês, com algumas outras fontes, mas praticamente tudo isso você encontra lá nos Atos dos Apóstolos, tá certo, gente? Então ele é levado para Roma. Ele chega a Roma, né, pelo ano 60 a 61. Então, de 60 a 61 até o ano 63, ele vai estar preso em Roma. É o segundo cativeiro de Paulo, certo? É em Roma. Ele vai passar cerca de 2 anos também preso em Roma. E é nessa prisão, provavelmente nessa prisão, que ele escreve a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, a carta a Filémon, a carta aos Filipenses, né, possivelmente, e a segunda carta a Timóteo, nessa prisão em Roma, certo? Roma já havia uma grande comunidade cristã, né, e havia uma certa assistência, né, dos cristãos a Paulo, né, porque Paulo, por ser cidadão romano também, ele gozava de uma certa prisão domiciliar, mais ou menos isso, certo? Então esses escritos estão no cativeiro. Há também quem argumente que alguns desses escritos teriam sido em Cesareia, no primeiro cativeiro, né? Não sabemos bem, mas o que sabemos é que esses escritos que eu elenquei, Colossenses, Efésios, Filémon, Filipenses e 2 Timóteo, todos eles são escritos, são chamados cartas do cativeiro paulino, certo? Aí depois da prisão, no ano 63, Paulo é libertado, mas ele vai ser morto, vai ser assassinado, não é, no ano 67, em Roma. E aí termina a história cronológica de Paulo. No ano 67, Paulo vai ser, provavelmente, o ano 67. Há também uma controvérsiazinha, mas uma data bastante aceita é essa, ano 67, em Roma, né, fora dos muros. Ainda hoje existe
é uma grande basílica chamada Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma, né, onde Paulo teria sido martirizado, e é lá onde está o túmulo de São Paulo. Então, gente, olha, isso aqui foi um pouco, né, de uma síntese, isso aqui é uma síntese, né, do que eu li para apresentar aqui para vocês sobre a vida de São Paulo. Nesse vídeo você pode compartilhar aí, né, para os seus amigos, na sua paróquia, enfim. É um conteúdo que eu confesso para você que é difícil você achar, né, de modo linear desse jeito, é bem difícil mesmo, né, porque fazer uma síntese dessa me rendeu bastante tempo, né, todo mundo está disposto a isso, né. Eu tive que trabalhar com 5, 6 livros assim na minha frente, olhava para um, olhava nos outros, ver se a informação se confirmava, olhava a informação em um, olhava nos outros 5, enfim, né, porque essas datas históricas são difíceis, né, de você fazer uma precisão sobre elas. Mas aqui está uma contribuição, né, sobre a vida de São Paulo. E aí, para você ler os escritos paulinos, né, e no meu canal todo mundo sabe que, né, lá eu estou fazendo um curso bíblico acompanhado, né, depois da leitura dos evangelhos. A gente segue para os Atos dos Apóstolos, depois os escritos paulinos e depois sim os escritos do Novo Testamento, os outros escritos do Novo Testamento. Mas a sequência dos escritos paulinos, depois de ler os Atos dos Apóstolos, é essa. A primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, porque foram os primeiros escritos, certo? E depois a gente vai para os outros de modo cronológico. A primeira carta aos Coríntios, depois a carta aos Gálatas, depois a carta aos Romanos, depois a segunda carta aos Coríntios, né? A primeira carta a Timóteo, Tito, Colossenses, Efésios, Filémon, Filipenses e 2 Timóteo. E aí nós terminamos os escritos paulinos, que ao todo são 13, né, os escritos paulinos, tá certo, gente? Então, né, espero que você continue, né, fazendo essa leitura bíblica diária, lendo apenas um capítulo por dia, essa é a média, para que em 3 anos, 7 meses, nós consigamos ler toda a Sagrada Escritura, né, fazendo esse aqui acompanhamento com vocês, tá certo? Então, se gostou, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, né, e vamos adiante, certo, gente? Um grande abraço para você, que Deus, Nossa Senhora e São Paulo abençoe você e a sua vida espiritual, tá certo? Um abraço.